Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, nós temos pregado aqui as cartas às igrejas do Apocalipse. A primeira carta à igreja de Éfeso, eu falei sobre a igreja descuidada. A segunda carta à igreja de Esmirna, eu falei sobre a igreja sofredora. A terceira carta, que foi a igreja de Pérgamo, eu falei sobre a igreja flexível. A quarta carta, sobre a igreja de Tiatira, eu falei sobre a igreja corrompida. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, a igreja moribunda, a igreja que está morrendo, a igreja que está sem vida, está enfraquecida, sem alegria. E esta igreja nos chama a atenção pelo estado dela e nos dá muitas lições da vida, o qual nós vamos observar para não errarmos e não cometermos os erros dos crentes de Sardes. Sardes era a capital, irmãos, de uma província no primeiro século, que uma cidade chamava Lídia, e era uma cidade muito forte, uma cidade muito próspera. No entanto, era uma cidade que estava passando por um momento difícil para os cristãos, porque muitos estavam perdendo a fé, perdendo a esperança. Essa cidade era uma cidade que cultuava uma deusa grega chamada Artemis, a mesma deusa que os romanos chamam de Diana. E por conta disso, muitos cristãos de Éfeso, como era o caso das igrejas da Ásia Menor, estavam se corrompendo pela idolatria. E como era tão difícil servir Deus nessa cidade, muitos estavam totalmente sem vida, sem esperança e não tinham força para evangelizar e nem reverter aquela situação. Ao passo que Paulo, olha o que é um homem cheio de Deus, escute, um homem sozinho, o apóstolo Paulo, ele enfrentou uma das piores cidades da idolatria do Novo Testamento, que era a cidade de Éfeso. Paulo dedica 3 anos apenas à cidade de Éfeso. Esta igreja aqui era uma igreja de muitos anos já. Já tinha muitos anos essa igreja de Pérgamo, possivelmente mais de 30 anos. 10% desse tempo, Paulo ficou numa igreja, em uma cidade mais idólatra do que essa. E Paulo reverteu a situação da cidade de Éfeso. A cidade de Sardes era uma cidade de uma igreja de mais de 30 anos que os cristãos não estavam revertendo a situação. Olha o que é um homem cheio do Espírito Santo. Olha o que é um crente cheio do Espírito Santo. E esta noite eu te convido a ler comigo Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim o texto. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 1, diz assim: Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei das tuas obras, que tem nome e que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavas para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. Portanto, são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, ela tinha obras, mas não tinha vida. Porventura não é isso que tem movido, talvez, a vida dos religiosos? Eles tinham obras, mostravam o que faziam. Tem muitas religiões que são construídas em cima disso. Elas já tiveram a fama de ser viva, mas essa igreja, agora, neste momento, estava morta. Existem muitos cristãos e muitos ministérios que às vezes vivem do passado, do que foram um dia. Já vi muitas pessoas dizendo, olha, a nossa igreja tem 100 anos. Como que se isso fosse algum tipo de credencial de autoridade. Tem muitos crentes que quando você vai, porventura, ensinar algo para eles, você sabe quantos anos eu tenho de fé?
Irmãos, isso não significa nada se o Espírito não está mais na pessoa. Se perdeu a fé, a esperança. Será que isto não nos ensina algumas coisas hoje? Eu tenho 25 anos de fé. E muitos, quando chegam a essa idade de fé, eu não sei se é bodas de prata no casamento. Acho que não, né? 25 é bodas de prata? Muitos casamentos já estão defasados, desgastados. Como também muitos crentes que casaram com Jesus pela questão espiritual já estão desfasados. Já estão sem esperança, sem força. Então, em nome do Senhor Jesus, nós temos que observar que o Espírito Santo não envelhece. E a unção de Deus não passa. Essa ideia que eu fui viva, eu tenho pedigree, eu tenho anos de crente, não significa nada se você não estiver plantado na videira verdadeira, que é Cristo. Se você não estiver enxertado na palavra. Porque muitos estão perdendo, irmãos, e deixando passar as oportunidades de fazer grandes obras, porque já foi um dia, mas não é mais. Esta igreja vivia justamente isso. Por mais que, a princípio, esta mensagem aqui, ela foi escrita para os crentes de Sardes, ela tem um grande significado para nós hoje. Aleluia. As igrejas são constituídas de pessoas, a matéria-prima é pessoas. Então, nós temos como contexto, sim, o Novo Testamento, temos como contexto as cartas às igrejas da Ásia Menor, mas as igrejas da Ásia Menor, como eu tenho apregoado aqui nessas semanas, elas representam personagens e igrejas e crentes dos nossos dias. Nós temos pessoas que estão vivendo no mesmo contexto. Em outras palavras, não devemos olhar para estas cartas como relíquias de um passado distante, mas sim como espelhos, o qual nós podemos contemplar a nossa imagem e fazer uma introspectiva sobre como nós temos vivido. Eu tenho certeza que nestas semanas que eu tenho pregado essas epístolas, essas cartas, tem pessoas aqui como Éfeso, tem pessoas aqui como Esmirna, tem pessoas aqui como Sardes, Tiatira, Filadélfia, que vou pregar a semana que vem, e a última, Laodiceia. Existem crentes com as mesmas qualidades, mas que o Senhor nos ensine a conviver e a reagir, porque sempre depois de uma exortação, sempre depois de uma palavra de ensino, todas as cartas fecham com a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O versículo 1 do capítulo 3 diz: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Irmãos, nada sabemos desse anjo da igreja, era um pastor. Como a igreja de Tiatira, que nós pregamos a semana passada aqui, nada se sabe desse pastor. Mas o texto já começa no primeiro versículo apresentando algo que nos inculca: 7 Espíritos de Deus. Jesus tem 7 Espíritos? É claro que não. A palavra e a expressão 7 vem sempre de uma ideia de plenitude, perfeição. Até porque Paulo, ao escrever aos Efésios, capítulo 4, verso 4, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vocação. O que o Senhor revelou aqui para João é que a plenitude do Espírito Santo é Ele. 7 olhos de fogo, quer dizer, Ele tem uma visão de todas as coisas, na sua onisciência. Então a expressão 7, principalmente na questão da profecia e do livro do Apocalipse, constitui a ideia que Deus está de forma perfeita operando. Essa operação parte de Deus, porque não há 7 Espíritos de Deus aqui. Aleluia. O número 7 representa justamente isso, grandeza. O Espírito Santo dá vida à igreja. E é exatamente desta vida que os cristãos de Sardes precisavam. Irmão, permita-me falar algo aqui. Tem uma coisa mais sem graça do que o crente sem o Espírito Santo? É o Espírito Santo que move a igreja. Aleluia. É o Espírito Santo que faz a gente se alegrar no Senhor.
É o Espírito Santo que testifica acerca do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós estávamos louvando aqui no início do culto, a igreja estava se movendo porque o Espírito tinha liberdade para operar. Uma igreja morta, ela não evangeliza, ela não adora. Um crente morto, você já viu algum morto reagir? Alguém já foi a algum funeral que um morto levantou e começou a cantar? Se levantar e começar a cantar, corre, irmão. Porque morto é um ser inanimado, sem vida, sem esperança. E esta igreja, eu vou apresentar o que essa igreja tinha, que a tornava uma moribunda. Ela não tinha morrido totalmente, porque ainda havia um remanescente nesta igreja. Mas ela estava a passos largos para o seu sepultamento. Eu sei das suas obras, que tem nome. Olha o que o texto vai falar. Esse verso 1 começa, a parte B do versículo já começa a confrontar a igreja. Eu sei das tuas obras, que tens nome, que vives, está morto. Meu Deus. Todos os planos, marketing, redes sociais, investimento que a igreja faz com estrutura, templo, isso é nada, se não houver a alegria do Espírito Santo. Quantas vezes nós olhamos pessoas na África fazendo cultos debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, louvando a Deus. E muitas vezes, diferente da nossa cultura, os africanos, aqui o Lucoque, eles expressam muito através de palmas e pés, eles dançam. No nosso meio, quando encontramos algumas irmãs, como a Lu não sei se está aí, ela gosta de se mover, tem irmãos que ficam escandalizados. Irmãos, ei, é melhor dançar na presença de Deus em alegria, do que chorar, porque já morreu. A alegria do Senhor é a nossa força, igreja. Quando servimos a Deus, temos que ter alegria do Espírito, alegria de viver. E quem nos motiva é o Espírito Santo. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue ser motivada em momentos de crise, porque só o Espírito Santo nos dá a vida, a virtude, a alegria. Mesmo quando tudo parece não estar bem, quando as coisas parecem que vão dar errados, mas quando você tem o Espírito Santo na vida, quando você tem a visão de Deus, você não olha o que é natural, você olha e transcende a cortina do tempo. Essa é a visão do Espírito na nossa vida. Aleluia. Você consegue enxergar além do véu, além da tempestade, além das dificuldades. A Bíblia fala sobre um homem chamado Paulo, no capítulo 26 e 27 do livro de Atos dos Apóstolos, depois de 14 dias de tempestade. Todos tinham perdido a esperança. Mas o Espírito Santo, através da manifestação de um anjo, Deus fala com ele. E diz: Saulo, nenhuma alma que está nessa embarcação vai perecer. Ele com autoridade fala para o comandante do navio que se fizerem o que ele está falando, nenhuma alma perece, porque o homem que tem a graça de Deus, a mulher que tem a graça de Deus, ela acredita que por mais que passe pelo vale da sombra da morte, ela não vai submergir se tiver promessa, estiver na obediência, sabe que o nosso Deus que fez promessa, ela vai cumprir todas as promessas, aleluia. Se você não tiver isso, meu irmão, você está morrendo, querido. Ou já morreu. Fala logo, se tiver algum irmão dono de funerária que a gente já enterra. O crente tem que acreditar na sua chamada. Aleluia. O Espírito Santo dá vida à igreja. Aleluia. Sem a ação do Espírito Santo, não haveria nenhum crente e nenhuma igreja existiria. Pode observar que as igrejas que já estavam passando por crise espiritual antes da pandemia, só foi preciso a pandemia para elas fecharem. E aquelas que estavam passando crise espiritual, que não fechou, estão a passos largos para a morte, porque deixaram de ensinar, deixaram de adorar, deixaram
de meditar na palavra, deixaram de evangelizar, deixaram de se alegrar no Senhor, faziam cultos religiosos. Mas, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta noite, se você estiver no estado de moribundo, não saia desse lugar sem receber a oração dos pastores, porque o Senhor dá vida e vida em abundância. É o Espírito Santo que traz a vida. Quando a nação de Israel estava morta há muitos séculos, Deus mostra ao profeta Ezequiel o que iria acontecer. E no capítulo 37, o profeta Ezequiel vai ver uma nação que já tinha muito tempo que tinha morrido. Era uma profecia para a nação de Israel, que ficaria sem existir por muito tempo. E a pergunta para Deus a Ezequiel foi: poderão viver esses ossos? E ele falou: não sei, tu sabe. A primeira profecia faz que cada osso se junte com o seu osso. Nasceu carne e pele, nasceu nervos, mas faltava o espírito. A segunda parte da profecia, Deus fala para Ezequiel: profetiza agora, e diz assim: Espírito vem dos 4 ventos e assoprem sobre estes mortos, para que eles vivam. É o Espírito Santo que traz vida, meu irmão. Se você porventura está triste e abatido, está sem esperança, esta noite você tem a oportunidade de orar ao Espírito Santo e falar assim como tu foi no dia de Pentecostes, lá em Atos no capítulo 2: sopra sobre a minha vida esta noite. Aleluia! Ou você acha que você vence as batalhas sem Ele? O livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, aleluia, verso 6, a parte B do versículo diz que não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, é Deus que motiva a igreja, através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está entristecido, a igreja começa a perder poder. Aleluia. Não confunda poder com barulho. Poder é Bíblia sendo pregada. Poder é pessoas se convertendo. Poder é confissão de pecados, é arrependimento, é mudança de vida. Poder de Deus é isso. Poder de Deus é adoração, é entrega. Poder de Deus não é barulho e nem movimento, mas transformação. Aleluia. O versículo 2, a exortação começa a ficar mais séria. Acompanhe comigo. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Diferente das igrejas que o Senhor começa a elogiar antes dessa. Esta igreja aqui, ela é confrontada. Os crentes de Sardes não recebem nenhum elogio. Preguei a semana passada aqui sobre a igreja de Tiatira e falei da sensibilidade de Jesus. E falei que antes de Jesus confrontar uma igreja, ele não envergonha a princípio. Ele lembra esta igreja das suas virtudes. Ele fala que era com a igreja. Obrigado, Eliane. Ele lembra da igreja justamente o amor que ele tem por essa igreja. Mas, infelizmente, a igreja de Sardes, isso não acontece, irmãos. Diferente das 4 igrejas anteriores, a igreja de Sardes, o Senhor não busca virtude nesta igreja, não tem elogio para essa igreja. O Senhor também não ressalta qualquer problema doutrinário dessa igreja. As outras igrejas, eu falei para vocês que tem a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Apontei várias doutrinas errôneas que eram ensinadas no meio da igreja. Mas essa igreja era diferente, ela não tinha isso, pastor Simão. Também não há menção alguma de oposição nem de perseguição. Tinha igrejas que estavam sendo perseguidas. A igreja de Esmirna, por exemplo, um dos seus líderes morreu por ser perseguido. As igrejas que foram sendo apresentadas aqui, elas passaram por perseguição. E esta igreja nada. Eu fiquei preocupado. Qual é o problema dessa igreja, Senhor? Se essa igreja não estava aqui com doutrina de Balaão, com doutrina de Nicolaíta, com coisa alguma, se essa igreja não estava sendo perseguida ao ponto de ter que desviar, se essa igreja tem tudo para ser uma boa igreja, qual era o problema dessa igreja? Irmãos, o problema dessa igreja era difícil de resolver. Não era
tão simples assim. Porque essa congregação ficou acomodada. O problema dessa igreja é que eram crentes que não tinham alegria mais de servir a Deus. Crentes que estavam preguiçosos. O problema dessa igreja é que vivia da reputação do seu passado. Já tinham produzido. Quantos crentes a gente vê que é assim, eu já fiz isso, eu já preguei aquilo. Em 1947, quando Israel veio ser nação, eu estava lá. Foi eu que dei o voto em Minerva. Foi eu que levantei a bandeira e falei, olha Israel, eu estava lá, eu tenho obras. Esta igreja, ela vivia do passado, mas no presente, ela não tinha mais nada a apresentar. Essa é a nossa preocupação. Que um crente venha ter obras todos os dias, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é vivo. Ele nos motiva todos os dias. Passamos sim por momentos difíceis. Passamos sim por crises, por doenças, enfermidades, que naquele momento em si, às vezes não temos fogo, não temos virtude de fazer alguma coisa, mas irmãos, logo passando aquilo, nós ficamos de pé de novo, e cantamos, e adoramos a Deus, porque Ele vive. Esta igreja, o problema dela não era doutrinário, o problema dela não era como as igrejas anteriores, o problema dela era ela. Tem um inimigo pior do que o inimigo que está dentro da gente? Aleluia. Como a própria cidade, a igreja de Sardes gloriava-se do seu esplendor, um esplendor do passado. A cidade também era assim. Essa cidade já tinha sido muito grande. Aleluia. Ela só ignorava a sua decadência presente. Quando eu falo, escute, que nós precisamos fazer sempre, ou trazer à memória sempre, como nós temos vivido com Deus, é para que haja uma introspectiva. Os canais de televisão, quando chega no final do ano, fazem a retrospectiva do ano, os principais eventos do ano. O ser humano faz introspectiva. Ele olha para dentro de si e diz assim, esse ano eu fiz isso, isso e isso. Eu deixei de fazer isso ou aquilo. E ele tem que ter a maturidade de permitir Deus operar e o Espírito Santo apontar os seus erros, as suas virtudes, como as igrejas, e falar, ano que vem, eu não produzi tanto quanto queria, e eu culpei esse ano o tal do corongo. Mas ano que vem não vai ter corongo, não. Eu vou fazer mais. Se você não tiver isso, meu irmão, se você chegar no final do ano e falar, não, tá bom, o que tem tá bom. Eu já fiz demais para Jesus. Estou cansado. Aqui na igreja, quem anda comigo sabe, os irmãos ficam mandando eu ficar quieto, irmão, porque eu não fico quieto, não. Eu estou ficando tiozinho, estou ficando rabugento, estou ficando mais agitado ainda. E se eu comer rapadura, fica pior. Sabe por quê? Porque eu vou gastar os meus dias com Deus. Eu vou gastar os meus dias para Jesus. Porque foi Ele que me deu a vida. É Ele que me dará a virtude. E como diz o livro de Jó, os meus dias estão todos contados. Aleluia. Vou cuidar sim do templo e morada do Espírito Santo. Porque se eu for viver 80 anos, Mari, eu creio nisso. Eu viverei 80 anos. Agora, se eu não cuidar do templo, eu chegarei nos 80 anos, mas baixando o óleo, pneu furado, o câmbio enganchando, aleluia, o para-choque caindo, o farol só funcionando um. É diferente você dar manutenção, mas os 80 chega. Se eu não buscar a morte, se eu não me suicidar, porque eu tenho o poder de tirar a minha vida. Eu vou chegar nos 80 anos, se eu cuidei do meu corpo com virtude, mas nos 80 chego. Porque Deus contou os nossos dias, a pergunta é como você tem vivido os seus dias com Jesus, igreja. Se é intensamente, com a alegria de viver. Mas pastor, eu já fui tão frustrado. Quem não foi? Ei, o meu Senhor foi, viu? O meu e o teu Jesus foi, viu? Mesmo sendo Deus, não se glorificou e foi humilhado pelos homens por causa do nosso pecado. Onde nós não aprendemos isso, irmãos?
O verso 2 começa com uma exortação que me inquietou. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Meu Deus! Na verdade, até mesmo, aleluia, o que ainda lhes restava estava prestes a morrer, pois cristãos haviam adormecidos. Tem coisa pior do que trabalhar com gente desanimada, irmão? Se você pega 5 pessoas animadas e coloca 5 desanimadas, pode ter certeza que no mês seguinte, se não houver um rebuliço, tu vai ter 6 desanimados. No outro mês tu tem 7. No outro tem 8. Se tiver alguém diferente, com o espírito dos deuses altíssimos, como foi dito por Daniel, vai sobrar só um. E vai continuar. É aí que está a diferença. A igreja estava morrendo. E os que estavam ainda animados iam no mesmo caminho. É difícil trabalhar com pessoas que estão morrendo e não querem reagir, queridos. Mas eu creio em nome de Jesus que a Igreja Batista, a Plenitude de Deus, é um povo que é de Deus. É um povo que tem o Espírito do Altíssimo. Aleluia. Esses dias, quando começou os cultos, voltando de pouquinho, eu vi o desânimo de muitos irmãos. Eu sei que o distanciamento, muitas pessoas entraram em depressão, perderam a força, mas cabe àqueles, os obreiros, a liderança da igreja, levantar estes irmãos. Aleluia. A mensagem que o pastor Adriano pregou domingo, a mensagem que levantou, não é à toa que 10 almas veio à frente. Tem que levantar, tem que acreditar. Nós não somos palhaços de púlpito, nós somos profetas de Deus. Palhaço faz palhaçada, irmão, a gente prega a Bíblia. Nós não pregamos alta ajuda, como o Simão falou, nós pregamos a ajuda do alto. E a ajuda do alto é as escrituras sendo pregada. Aleluia. Esta igreja tinha irmãos que, por conta da maioria estarem vivendo um momento de morte espiritual, eles também estavam se entregando. É isso que é a diferença, irmãos. Precisamos romper, reagir em momentos de dificuldades. Como eu falei, esta igreja inteira e muitos que estavam ali não conseguiam reverter a situação. Tinha sim o seu remanescente, nós vamos ver daqui a pouco. Eles não estavam conseguindo reverter a situação. Quando Paulo, um homem cheio de Deus, reverteu a situação de uma cidade inteira. Aleluia. Na verdade, até mesmo os que ainda ali estavam para morrer, nessa cidade aqui, os cristãos adormecidos tinham chance de reverter a situação, quanto mais nós. Vou fazer uma coisa que eu geralmente não faço. Olha para o teu irmão aí e diga aí, o pastor está falando é contigo, rapaz. É contigo. Tu estava vivo e está morto, ou tu estava morto e agora está vivo? Pergunte para ele aí. É contigo, rapaz. Não é com a igreja de Sardes, não, é contigo, tu não entendeu ainda. Aleluia. Algo interessante sobre a cidade de Sardes. Em toda a sua longa história, a cidade foi capturada apenas 2 vezes, pastor Adriano. E as 2 vezes que essa cidade foi capturada, é porque o sentinela, aquele que fica no alto da torre, dormiu. Quando os profetas da igreja dormem, a igreja morre. Quem são os profetas? Os pregadores. Como não? Quando os homens de Deus da igreja dormem, a igreja dorme. Falando com os irmãos, o estado de algumas comunidades que a gente conhece. De quando começou o Covid, tem pastor que nunca mais apareceu na igreja. Igrejas grandes, com 84 congregações, fazer um culto de domingo, uma sede com 30 pessoas. Quando o profeta da igreja, o anjo da igreja morre, a igreja morre. Você entendeu por que eu não posso entregar a minha espada? Eu vou lutar com o cutelo dela até o final. Nem que eu for o único remanescente, que eu acredito que não. Porque nesse lugar tem muito profeta e mulher de Deus. Nós vamos até o fim.
Aleluia! O primeiro indício de uma igreja que está morrendo é a incapacidade de reagir. Quem está morrendo não tem vigor, meu irmão. Não tem força. Não existe alegria de servir. Se você está nesta condição, alguém nunca te disse isso, ei, tu está morrendo. Sabe aquela leseira? Não estou falando de baiano, não. Baiano já é lese. Você não era, mas está ficando. Aquela leseira, aquela preguiça de adorar, aquela preguiça de ler a Bíblia, aquela preguiça de buscar a Deus, aquela preguiça de fazer algo para o irmão, tanto faz, tudo está bom. Ei, meu amigo, você está morrendo. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite para falar, acorda enquanto há tempo. Em um organismo vivo, irmãos, em algo que vive, que é saudável, há crescimento, há conservação, há reprodução, há virtude. Se a igreja não reproduz, não cresce, não tem virtude, está morrendo. Tem comunidades que já fazem anos que não sabem o que é uma pessoa vir na frente chorando, se convertendo. Eu fico incomodado quando nós fazemos cultos no domingo aqui, 4 cultos no domingo e o último deles, a casa cheia, não vinha alguém na frente. Tem que vir. A igreja está orando. A palavra está sendo pregada. Há muitos profetas dentro da igreja. Há muita gente cheia de Deus. Então o Espírito tem liberdade de operar. A igreja tem que ser viva, tem que ter vigor, virtude. Pessoas, aleluia, acabam se entregando. Se esses elementos não estiverem presentes dentro da igreja, irmão, essa igreja está morrendo ou já morreu. É nisso que nós conhecemos que a igreja está morrendo. Aleluia. Os irmãos pegam o microfone nessas igrejas que estão morrendo e falam assim, quem está feliz, diga amém. O abençoado que está com o microfone não está. Aleluia. Como você pode dar o que você não tem? É impossível. Só uma pessoa cheia de virtude transfere virtude. Só uma pessoa cheia de Deus transfere Deus. As pessoas não vão se converter pelo nosso muito argumento. Elas vão se converter pelo Espírito Santo. Ao abrir da nossa boca, vai testificar no coração. O rosto brilha. A alegria de ser um crente convertido. A parte B do versículo 2 diz: não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Os membros da igreja de Sardes estavam acomodados com o que já tinham produzido e se tornaram complacentes com o seu ministério. Estava bom. Para que fazer alguma coisa? Para que evangelizar? Para que fazer culto na casa? Para que isso, irmãos? Isso é sinônimo de quem já morreu. Ao que parece aqui, a congregação de Sardes não testemunhava ativamente na cidade. Como? Você já viu quem morre testemunha? Você já viu aquele crente 007? Que ninguém sabe que ele é o espião de Jesus. Ninguém sabe que ele é. Ele é espião de Jesus. Ele está se camuflando ali. Não tem gente que é assim na empresa? Na faculdade? Eu fui buscar umas madeiras lá na empresa do Moisés. Nós estamos na caminhonete, começamos a botar madeira em cima. Moisés chamou, irmão, eu sujo da cabeça aos pés. Com a bota daquela que tinha lama para todo lado. Ele falou que é o meu pastor. Eu falei, moço. Aleluia. Só quem tem pastor é quem é crente, né, Moisés? Não tem vergonha. Uma pessoa que serve Deus não tem vergonha do seu testemunho, da sua vida, da sua fé. Aleluia. É isso, irmãos, que faz a diferença. Essa congregação de Sardes aqui estava morta. Os crentes da cidade não faziam mal a ninguém. Não eram perseguidos porque não incomodavam. Era uma igreja parada.
Não havia movimento, nem evangelismo, tampouco esses cristãos faziam alguma coisa para Jesus, então, diferença nenhuma. Igreja sem vida. Eram pessoas decentes até, cujo testemunho morria com a vida delas. Deus operou muita coisa na minha vida, mas quem sabe disso? Só você. Pessoas falam assim para mim de vez em quando: pastor, eu não prego não porque eu não sei pregar. Ele acha que pregar é subir aqui. Moço, a gente prega com a nossa vida. Tem mensagem mais poderosa do que essa? Porque você tem abertura na sua família. Eu nunca vou poder entrar na tua família, às vezes. É algo pessoal. Mas você está lá. Eu nunca terei abertura diante dos teus, às vezes. Mas você está lá. Então essas pessoas, elas não faziam diferença alguma na sociedade de Sardes. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda o que tem, e arrepende. E se não vigiares, virei até ti como ladrão, e não saberás que a hora hei de vir. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Nós temos recebido muitas coisas de Deus. A palavra de Deus, todo cristão precisa, irmãos, entender isso. Tem algo a falar. Todo cristão, ele sabe o que tem que ser feito. O ide, todo mundo sabe que é para si. Está no imperativo. O testemunhar de Deus, o amar o próximo, o fazer o bem, o auxiliar enfermos, cuidar de necessidades, é algo que todos nós sabemos. A palavra aqui que já recebemos, ela é poderosa, ela é eficaz, ela muda a vida. Apenas com um versículo você pode evangelizar o mundo. O ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, você pode evangelizar o mundo com esse versículo. Não precisa ser um teólogo para evangelizar. Precisa ser um crente cheio do Espírito Santo. A teologia nos dá ferramentas, como os dons espirituais também. E tudo isso é muito bom. Mas para falar do amor de Deus e mudar uma sociedade, eu preciso ter o Espírito Santo e ter a coragem para falar das coisas que Deus tem feito. Se os cristãos de Sardes não seguissem suas ordens, disse Jesus aqui, o Senhor viria como ladrão, quanto menos eles esperassem, ia tirar eles de lá. Será que essa profecia, esta palavra também não se aplica a nós essa noite? Será que Jesus não está só? Você entendeu por que tem pessoas que elas são sustentadas por Deus? Porque elas não são egoístas. Elas tem um pregador que ele fala assim: Senhor, se eu tenho crédito contigo, irmão, não temos. Nós não temos, né? Mas a Bíblia diz que uma alma ganha encobre uma multidão de pecados. Se quisermos a misericórdia de Deus, temos que trabalhar para Deus. Se quisermos o cuidado de Deus, temos que produzir algo para Ele. Não podemos ser egoístas ao ponto de pensarmos que somos os únicos que Deus ama. Temos que retribuir todo o amor que Ele nos deu. Às vezes eu conto o meu testemunho e muitos sabem de como eu passei pela morte. 5 tiros eu tomei, 3 balas me alvejou, uma atravessou o pescoço, as 2 que passaram de mim aleijou um e matou o outro, e eu estou aqui contando testemunho. Eu tenho uma dívida com Deus. Eu deveria estar em tese, porque morri sem salvação, queimando no inferno. Mas o Senhor me deu vida. E quantas vezes você recebeu esta vida, meu irmão? Somos devedores. Versículo 4, mas também em Sardes, algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes,
e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ei, por mais que a igreja de Sardes estava morrendo, como no tempo de Elias, Deus sempre tem o seu remanescente. Não caia na bobagem, achando que o Senhor ficará sem o seu povo na terra. Ele quer te usar. Ele quer fazer de você, aleluia, um objeto de cura, de virtude para as pessoas. Mas pode ter certeza que a obra que Ele tem, Ele cumprirá. Comigo ou semigo. Com você ou sem você, viu, meu amigo? Quando nós recebemos de Deus uma vocação, nós recebemos a oportunidade de retribuir um pouquinho do que Jesus fez. E aí vai para os obreiros, receba que é de uva. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas. Irmãos, vocês vão se decepcionar comigo, é muito. Claro que vai. Somos famílias. Somos família. Família briga. Você não tem irmão quando era criança que você ia no tapa, em 10 minutos estavam os dois juntos? É família. Pessoas têm falhas. Pessoas se estressam, cansam. Mas aí é que está a diferença. Quando nós olhamos para a cruz, meus irmãos, nós olhamos para aquilo que é do alto, aquilo que é maior que nós, aquilo que é a vocação, a chamada. A nossa vocação e a nossa chamada é muito maior do que os nossos interesses. Aleluia! Esses remanescentes aqui não se contaminaram com a sociedade pagã de Sardes. Ao seu redor, eles não se tornaram compadecentes, mas, infelizmente, em Sardes, a maioria tinha morrido. Quando eu falei aqui, Sardes, uma igreja moribunda. Uma pessoa moribunda é aquela que já está no final. Mas há tempo de reverter essa situação ainda. Não sei o estado da sua vida e como você entrou esta noite aqui. Mas o Espírito Santo, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que é o nosso Senhor, e os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude do Espírito Santo, está sobre a igreja. Aleluia! Os cristãos de Sardes ainda tinham vida. Por mais enfraquecida que fosse, ainda tinha vida. Suas obras não correspondiam ao ideal, mas continuavam aqui vivendo, trabalhando. Talvez você não conseguiu produzir o que Deus falou que você produziria, a vocação, a chamada que você tem até hoje, mas, meu irmão, nunca é tarde para reverter essa situação. O Senhor admoesta a fortalecer o que resta dessa igreja. São os remanescentes da Igreja Batista Plenitude de Deus que podem ajudar outros irmãos de outras comunidades, de outras igrejas, a olharem com uma perspectiva diferente. Temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Onde há vida, meus irmãos, há esperança. Talvez o distanciamento que a gente passou durante todo esse tempo. Talvez muitos de nós pegou a bendita da enfermidade. Nos enfraqueceu. Veio o efeito colateral. Hoje eu visitei a dona Ana, 94 anos. O efeito colateral da Covid não deixou ela me reconhecer mais. Eu cantei para ela, pastor Alex Félix. Eu louvei para ela. Ela lembrou da música. Ela tentava levantar e não conseguia. E olhava para mim e falava, é o Júnior? Aí o Júnior, que é o neto dela, falou, não, vó, é o Silas, é o pastor Silas. Ela é o Júnior. Aleluia. Passamos por momentos difíceis, mas ela não esqueceu de louvar. Ela não esqueceu a letra da música, irmão. Aleluia. Se isso não for amor, eu falava para ela, o oceano secou, tudo perde o valor.
Se isso não for amor, ela sussurrava comigo, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Ela apertou minha mão. Aleluia! Podemos esquecer de pessoas, igreja, mas de Jesus não. Naquele grande dia estaremos lá. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, todo pranto, toda dor. Aleluia! O que vencer será revestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Aleluia! Tem tanta coisa do sermão, deixa para lá. O nosso nome nunca será arriscado no livro da vida. Pastor, mas o texto está dizendo que perde salvação. Perde não, irmão. A salvação só quem perde é quem não tem. Porque quem comprou a salvação não foi homem, foi Deus. Salvação não é só vir para a igreja. Salvação não é confessar uma posição teológica de calvinismo, arminianismo. Não é isso. Salvação é vida transformada pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: e adoraram a besta todos os habitantes da terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro. Porque adoraram a besta. Os que nós estamos na grande tribulação, de maneira nenhuma o nosso nome será arriscado do livro da vida, se formos, aleluia, por Cristo alcançados. E quando somos alcançados, a mudança de vida, a novo nascimento, a transformação. Quem roubava não rouba mais, quem vivia adulterando não adultera mais, porque foram transformados pela palavra. Veja, são muitos versos que eu separei, mas eu vou citar só mais um. Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ao passo que muitos receberam o número da besta e não têm um nome no livro da vida, os que foram alcançados por Jesus foram alcançados antes da fundação do mundo. Existem pessoas que antes da fundação do mundo Jesus já escolheu. Isso é bíblico. Quer mais um texto? Então, Mateus capítulo 24, 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Não é que Deus nos forçou, ou já nasceu muitos de nós com a estrelinha Salvador. Não, é porque Ele já assistiu a nossa história. Ele já conhece quem são seus. Por isso que Jesus falou assim: aqueles que meu Pai me deu, de modo nenhum lançarei fora. Se você está aqui essa noite, você tem tudo para ser um eleito, um escolhido. Porque Deus te trouxe para ouvir a palavra. Se você tem dado crédito à palavra, então você é um escolhido de Deus. Se você tem vivido a palavra, você é um escolhido de Deus. Se você tem se alegrado com a palavra, pode passar momentos difíceis, você é um escolhido de Deus. Pastor, mas eu mereço? Claro que não. A escolha não foi nossa, foi dele. Não fomos nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou. Se nós entendermos isso, queridos, mas eu estou desanimado agora, mas se você é um escolhido de Deus, o Espírito Santo te anima essa noite. Aleluia! Porque as pessoas, quando discutem teorias de salvação, às vezes deixam de simplificar a situação, irmãos. Quem nasceu de novo, quem nasceu do alto, quem nasceu de Jesus, esse tem o coração aberto para receber a palavra, esse tem o coração aberto para o Espírito Santo, esse pode passar um momento difícil de desânimo, mas o Senhor o fortalece, o sustenta até o final. É promessa da Bíblia. Ao que vencer, eu darei
uma roupa nova. Isso tem a ver com Sardes produzia tecido. Então tudo tem a ver com a cidade. Veste linho fino, era uma produção que a cidade vivia. Mas em outras palavras, o Senhor usa o contexto da cidade e fala: vocês não produzem linho fino aí? Pois bem, eu tenho um linho muito mais fino para vestir vocês. Eu tenho algo maravilhoso que Sardes não pode produzir para cobrir vocês, para vestir vocês. E Ele está aqui essa noite, irmão, para ser adorado por todos nós. O texto vai fechar, como sempre fecha o versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como sempre, o chamado é individual. Nisto conhecemos quem são os eleitos. Nisto conhecemos quem foram iluminados, os que foram iluminados. Nisto conhecemos os crentes que não são orgulhosos, que falam: esta mensagem foi para mim essa noite. Eu estava desanimado. Eu estava até morrendo, eu acho. Porque eu não estava sentindo mais nada. Eu estava triste em trabalhar para Jesus. Eu estava olhando só para os defeitos dos irmãos. Eu estava olhando para as dificuldades. Melancólico. Sem vida, sem graça, quase morrendo. Mas se o Espírito Santo nos chamou a atenção essa noite, e eu dei ouvidos, eu sou um escolhido. O meu nome está no livro da vida, sim. Porque a salvação nunca foi por força nossa. Foi porque Deus nos elegeu, nos escolheu, nos guardou. Apocalipse capítulo 5, verso 10. Ele comprou para o Pai homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os constituiu reino e sacerdote. E esses sacerdotes estão aqui essa noite. Mas o convite é individual. Quem tem ouvidos, ouça. Ninguém é surdo, mas o ouvir aqui é colocar em prática. Se você não produziu até agora, se você só viu as dificuldades, vira a página essa noite, meu irmão. Não seja uma igreja morta. Igreja somos nós. Seja uma igreja viva. Porque ainda há remanescente em Sardes. Ainda tem um povo eleito em Sardes. Porque os seus nomes já estavam no livro da vida, antes da fundação do mundo. Eu quero orar por você. Você que veio essa noite aqui, você que está me ouvindo em casa, o Senhor tem coisas grandes para você, meu irmão. Tem coisas grandes a nos revelar. Você pensa que constituição política, muda de presidente, se for o caso, de sistema político, isso vai frear a igreja? Nunca vai frear a igreja. A igreja nunca deixará de existir. Pode mudar o que for, pode vir a perseguição que for, a igreja nunca deixará de existir. Porque a igreja é sustentada pelo próprio Cristo. Sobre esta pedra que Ele mesmo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está sustentada em Jesus. Ficamos com medo do futuro porque somos humanos, mas nós não devemos ter medo, aleluia, da eternidade, porque a eternidade já está preparada. Quero orar por você, meu irmão. Você que está aqui esta noite, você que porventura desanimou na fé e quiser vir à frente, receber a oração, mas pastor, eu não estou desviado, mas estava triste, enfraquecido, estava sem ânimo. Isto muitas vezes vem sobre a vida do cristão, até que Deus levanta um dos seus remanescentes e fala: ei rapaz, levanta aí, há muito o que fazer ainda. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, eu quero orar por você com os pastores. Você de casa também, que porventura está abatido, muitas vezes virou até um desigrejado, e por alguma providência divina, esse vídeo chegou até você no momento que eu estou pregando aqui, ou chegará depois.
Jesus tem um plano maravilhoso, meu irmão. Não olha para as coisas dessa vida, não. Não desanima, não. Não fica entre aqueles que morreram, aqueles moribundos que não têm esperança. Sai daí, sai e vem para a presença de Deus. Vem para aqueles que estão na luz, que estão produzindo, que estão rompendo, que têm alegria do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, minha querida igreja. Nós temos que fazer diferença. Tem um irmão querido aqui, pode aplaudir? Tem mais. Existem sete pessoas que precisam vir aqui. Como 7 Espíritos de Deus, tem 7 que precisam ser renovados aqui. Tem 7, só tem 2 aqui. Faltam 5, 7. O número é 7. Aleluia, mais uma, pode aplaudir o Senhor. Mais outra, pode aplaudir o Senhor. Faltam 3. Mais um, 4, faltam 2. Pessoas que precisam tomar, aleluia, uma decisão radical em suas vidas. E falar: Senhor, eu nasci para te adorar. Eu nasci para entregar a minha vida para o Senhor. Eu tenho vivido assim, mas eu não quero viver assim. Mais uma irmã aqui, pode aplaudir o Senhor. Falta uma pessoa. Aleluia! Falta uma pessoa que precisa tomar uma decisão radical. Vem mais para frente, vai espalhando aqui para não ficar muito junto. Aleluia. Falta uma pessoa. Você precisa vir. Aleluia. Venha, pode aplaudir o Senhor pela vida dela. Ela vem pela fé, mas é um obreiro. Aleluia. Precisa virar a página. Desanimou. Aleluia. Mas há muito o que se fazer ainda. Tem 7 aqui. Pela fé veio mais um, mas falta um. É um homem. Um obreiro. Aleluias. Senhor, faz a tua obra, Pai. Adore o Senhor comigo, igreja. Aleluia! Que Ele cresça, que eu diminua. Aleluia, Jesus. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Aleluia. Infinita humildade. Deus tem vida para vocês. Deus tem vida. Ele cresça, Eu diminua. que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Adoro o Senhor, igreja. Eu diminua. Adore. Que eu me constranja com a